Olá, bora passar mais tempo juntos hoje? Eu sou a Isadora, criadora do quadro Coisas que Aconteceram no Brasil Hoje, para você ir dormir bem informada. E tô aqui hoje porque não só de vídeos curtos vive uma criadora de conteúdo, né? Eu hoje tinha escolhido o sábado, claro que é o tempo que eu tenho livre, para gravar conteúdos fora de casa. Só que acabou não dando certo, eu cheguei lá no lugar onde eu ia gravar, o estacionamento estava lotado e não tinha nenhum lugar perto que dava para estacionar e a gente estava cheio dos equipamentos de filmagem do meu marido no porta-mala, não dava para largar o carro longe e vir andando com aquele monte de equipamento na rua, né? E aí eu falei, quer saber? Deixa para outro dia, não era para ser, vamos embora para casa e eu gravo alguma coisa lá mesmo. E cá estou eu. No fim de semana, eu não costumo gravar notícias, né? Mas especialmente hoje, eu vou mostrar pra vocês, vamos fazer um conteúdo. Hoje vamos fingir que é um dia normal, de segunda a sexta, em que eu posto notícias e eu vou mostrar pra vocês um conteúdo como se fosse um bastidor, mostrando como eu defino as minhas pautas do dia, como que eu seleciono as matérias, o que eu vou falar no vídeo. Por padrão, eu sempre falo 5 notícias. Quando é alguma coisa assim que dá pra falar mais rápido, que não precisa aprofundar demais, eu chego a falar 6 notícias. E tô com o computador aberto aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço essa seleção em um dia normal. Mas hoje não tem notícia, tá bom, gente? Bom, a minha primeira fonte de pesquisa costuma ser o site Agência Brasil. Por quê? Porque lá eles costumam dar notícias mais de impacto nacional, coisas que aconteceram no Brasil mesmo, relevância política, conteúdo de relevância para a saúde, o que está acontecendo no Senado, na Câmara dos Deputados, lá eles fazem esses conteúdos mais amplos. Então eu sempre começo por lá, porque nos outros sites costumam falar às vezes de algumas cidades específicas, e como a ideia do quadro é coisas que aconteceram no Brasil, eu tenho que priorizar o que é de impacto nacional e não alguma coisa que aconteceu numa cidade específica, né? Então, a primeira fonte de pesquisa é sempre o Agência Brasil. Aí, né, eu sempre clico aqui nas últimas notícias para ver o que é mais recente. Aí eu vou olhando assim, perdeu o prazo da declaração do imposto de renda, saiba o que fazer. Opa, isso aqui é impacto nacional, eu já abro. Senado restringe propaganda de bets, veja o que pode e o que não pode. Pô, isso aqui é interessante, impacto nacional também. E aí eu vou vendo, mas sempre por data, igual aqui, sábado 31. Eu não vejo notícias do dia anterior, porque eu priorizo o que aconteceu hoje, né? E aí vou olhando e tal. Envios de declaração ficam abaixo da expectativa da Receita. Talvez, né? Não colocaria isso não, porque eu já escolhi uma aqui que fala de declaração, entendeu? E assim eu vou fazendo. Aí aqui eu dou uma lida na matéria, vejo o que tem de mais importante no texto. E beleza, tá? Como se ela tivesse pré-selecionado aqui. Aí aqui, Senado restringe propaganda de bets. Pô, isso aqui é muito bacana. Vejo o que é mais importante aqui na matéria, vou selecionando, né, os pontos e vou colocando num bloco de notas, né? Peraí que esse é o computador do meu marido. Aqui, bloco de notas. Eu sempre seleciono o título, né? E as partes mais importantes. Às vezes seleciono uma foto, mas na maioria das vezes eu não coloco foto não. Eu só faço um print dessa parte aqui, né, do topo do site com o título da matéria para ter os créditos no vídeo, né? Sempre dar os créditos é muito importante para não mostrar que a notícia é fontes da minha cabeça, né? Feita a seleção do site do Agência Brasil, aí eu vou pro G1, que no G1 eu consigo ver o que aconteceu de mais importante em outros lugares. Aí, por exemplo, eu tenho aqui, exame toxicológico para tirar CNH, o que muda com o projeto aprovado pelo Congresso. Pô, isso é legal, muita gente dirige, muita gente tira CNH, e aí eu vou selecionando. Aí vamos supor
que eu fiz toda uma seleção li tudo o que tivesse impacto nacional, mas não deu 5 matérias. Aí eu começo a ver o que aconteceu em outros lugares, alguma coisa de São Paulo, alguma coisa do Rio, que são lugares de onde eu tenho bastante seguidor. Ou às vezes, Carlo Ancelotti visita Cristo Redentor e recebe bênção. Aconteceu no Rio de Janeiro. É interessante? Algumas pessoas podem considerar interessante porque ele é o novo técnico da seleção brasileira, mas vamos ver, né? Vai dar 5 com ela? Não vai? Tem necessidade de pôr? Não tem? Aí outra coisa que eu sempre busco fazer eu coloco g1.com/Mato Grosso, que é para filtrar das notícias de onde eu moro, né? Que eu sempre busco falar alguma coisa aqui também. Só que, as notícias de Mato Grosso, gente, são sempre, 2 homens em carro roubado morrem após confronto com a polícia. Perseguição e troca de tiros entre motoristas termina com 1 morto e 2 feridos. É sempre muita tragédia. E como eu não gosto de ficar noticiando tragédia, porque tragédia tem demais, todos os jornais já são, né, já gostam de falar disso, muitas páginas também gostam de falar isso, porque de certa forma é o que performa melhor, né? Infelizmente, muita gente prefere ver esse tipo de coisa, mas não é o tipo de coisa que eu gosto de comentar. Então, eu nem abro, sabe? Eu vejo o título e já falo, vixe Maria, eu nem quero ler isso daqui. Aí eu vejo Mato Grosso, tá, não teve nada de interessante no Mato Grosso, não. Aí eu vou priorizando outras regiões de onde eu tenho seguidor. Que eu tô tendo bastante seguidor, apesar de ser daqui de Cuiabá, tá aparecendo muita gente de São Paulo e do Rio, por isso que volta e meia eu falo notícias que sejam de relevância dessas regiões também. Depois que eu fiz a seleção, se eu tiver com bastante tempo de sobra, eu leio todas as matérias uma por uma, eu mesmo faço o texto ali rapidinho. Mas se eu não tô com tempo e tá muito corrido, o que geralmente acontece, porque a minha semana é muito corrida, eu copio todo o texto, colo no ChatGPT e peço para ele resumir para mim. Aí, a partir do resumo dele, eu faço o meu texto, mas eu sempre dou aquela conferida. Por exemplo, se ele colocou lá que, por exemplo, a notícia lá da Receita Federal que tem um valor específico da multa se você não declarar. Eu vou e confiro se o valor da multa é aquele mesmo que o GPT me passou, porque às vezes o chat GPT dá aquela viajada, né? Ele pega uma fonte, sei lá de onde, e coloca lá que é aquilo. É sempre bom conferir, gente. Galera que usa inteligência artificial tem que saber disso. Não pode confiar 100% do que a inteligência artificial tá falando, porque às vezes ela dá uma alucinada, viu? Aí, feito o texto, escolhida lá as matérias, feito o texto, coloco naquele tom, né, mais, como que eu posso dizer, o tom que eu uso? É um tom mais informal, né, vamos dizer assim, que eu tento usar, não aquela coisa formalizada, eu sempre busco mudar alguns termos, assim, que o jornalista que fez a matéria colocou uma coisa, às vezes com um verbo, assim, palavras que eu sei que a pessoa nem vai conhecer, aí às vezes eu tento explicar, por exemplo, vou falar de economia, falei da taxa Selic, eu explico ali brevemente o que é a taxa Selic, para que ela serve, e assim eu vou criando, né, um conteúdo mais direto, mais simples, para a pessoa entender mesmo o que é aquilo, não só tipo, meu Deus, vi a matéria aqui, mas não entendi nada. A ideia é que a pessoa realmente entenda. E reforçando, eu sempre evito qualquer coisa que tenha viés muito político para a esquerda ou para a direita. Tem que falar do Lula, eu falo, tem que falar do Bolsonaro, eu falo, mas eu não opino, não é o intuito desse canal, não é tender para a esquerda ou para a direita. A ideia aqui é ser neutro, um posicionamento neutro e realmente noticiar o que está acontecendo no nosso país. Aí eu chego em casa, coloco meu tripé posicionado, coloco meu celular nele, pego o microfoninho. Eu uso esse aqui da Holy Land, acho que é o nome dele, que ele tem o imazinho de pôr na roupa. Coloco sempre o meu coletinho cinza, né, que já virou marca registrada do canal. Eu gravei algumas vezes sem o colete e a galera... Porque até então, sabe quando você cria um hábito de usar uma coisa, mas você ainda não tem dimensão, né? Se as pessoas realmente estão reparando nisso.
Mas aí quando eu gravei sem colete, muita gente comentou. Aí teve um dia que eu gravei fora do meu cenário de costume. E muita gente, nossa, cadê você desviando da planta? Cadê a caneca? E eu acho isso muito legal, porque a minha ideia era essa mesmo. Porque quando você cria conteúdo para rede social, e às vezes o seu conteúdo pode ir pro explorar, quando é no Instagram, ou na For You, que é a do TikTok, né? Então, quando o seu vídeo vai para esses lugares, é importante você ter essa identidade, que as pessoas olhem assim e falem, acho que eu já vi um vídeo dessa pessoa antes. Porque se você ficar postando cada vez um lugar, cada vez de um jeito, mudando o tempo inteiro o tipo de conteúdo que você tá fazendo... Eu achei que a porta tava abrindo sozinha. E aí, tudo bem? Dá oi pro pessoal. Essa aqui é figurinha carimbada, que ela gosta de aparecer em vários vídeos meus, né, filha? É. Fala oi, pessoal. Oi. O pessoal do YouTube. Assim eu não consigo falar. Não? Fala oi, galerinha do YouTube, então. Ai, não sei falar. Não sabe? E aí, gente, foi intencional mesmo. Eu quis gravar sempre no mesmo lugar, usando sempre ali, não a mesma roupa inteira, né? Mas colocar sempre o coletinho por cima ali, pra pessoa realmente ver e associar. Falar, acho que eu já vi um conteúdo dessa menina antes, ela deve estar postando vídeo assim sempre, então eu vou seguir pra acompanhar, porque eu achei interessante, ou por qualquer outro motivo, associar mesmo que sou eu, a garota do colete cinza. Aí depois que eu faço, né, esse processo de toda a gravação, eu edito pelo celular, usando o CapCut mesmo, né? Coloco lá sempre a tarjinha em cima, assim, da minha cabeça, com a fonte lá, o print do site, né, que eu falei pra vocês que eu faço. E publico. O primeiro vídeo que eu publiquei, quando eu criei o quadro, era pra ele ser só pro TikTok. Mas aí eu falei, por que não tentar no Instagram, né? E acabou que no Instagram começou a dar muito mais certo do que no TikTok. E depois de um tempo publicando nessas redes sociais, eu descobri que no YouTube o Shorts estava podendo postar vídeo de até 3 minutos também, porque até então era 1 minuto só, né? Por isso que eu nunca tinha postado aqui no YouTube. E aí quando eu descobri isso, falei, pô, legal, vou pro YouTube também então. Aí comecei a publicar, né, lá. E aí hoje foi o dia em que eu decidi começar a fazer vídeos longos aqui pro... Quem que aguenta essa menina? E aí hoje é o dia em que oficialmente estamos começando a criar conteúdos mais longos. A ideia aqui é mostrar um pouco mais de mim, um pouco mais da minha rotina, do meu trabalho, o que eu faço no dia a dia. Ter essa aproximação, né? Esse vínculo que às vezes no vídeo curtinho a gente não, né, se aproxima, não se comunica tanto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Até semana que vem. Isso aí, até semana que vem.